Sejam bem-vindos e hoje vamos trabalhar com layouts. Esses layouts são widgets que não aparecem para o usuário e que têm a capacidade de armazenar outros widgets dentro deles, com a finalidade de organizar a nossa interface. Até agora, para a criação de interfaces, arrastávamos os novos widgets para a interface, deixando-os em uma posição definida em X e em Y. Com os layouts não há mais a necessidade de explicitar essas coordenadas, já que esses layouts posicionam e organizam cada widget inserido dentro deles de acordo com a propriedade de cada layout. Com o Qt Designer aberto, eu vou criar uma main window e aqui na seção de layouts, na widget box, vocês verão que existem 4 widgets distintos. O primeiro que vamos trabalhar será o layout vertical. Então, eu vou clicar nesse widget e arrastar para a nossa interface. E vou deixar um pouco maior do que o tamanho padrão dado a ele. Após isso, eu vou clicar no push button e arrastar para esse layout. Vocês podem perceber que esse botão vai adotar a largura do layout. E a partir do momento que esse botão é inserido nesse layout, a propriedade Geometry para a definição de largura e altura, ela não pode ser mais alterada. E todo widget que eu inserir nesse layout vertical, ele poderá ser inserido somente acima ou abaixo desse widget já existente. Do lado direito ou esquerdo, não será possível com esse layout. Então, com o push button, eu vou inserir abaixo do botão já existente. Existem para todo layout opções que alteram as margens entre os widgets internos com o próprio layout e também as margens entre os widgets dentro desse layout. Então, para o espaçamento entre widget e layout, nós podemos mudar na sequência a margem da esquerda, do topo, da direita e a de baixo. E para o espaçamento entre os widgets dentro do layout, nós mudamos a propriedade Layout Spacing. Além disso, nós contamos com a propriedade Layout Stretch. E o que ela faz é literalmente esticar os widgets que estão dentro desse layout vertical. E com esse layout, essa propriedade Layout Stretch não faz diferença ser usada ou não. O código dessa interface simples é esse. Vocês podem perceber aqui que toda a estruturação desses layouts é hierárquica. É gerado uma instância chamada Central Widget, que só existe ao trabalhar com o template do Qt Designer Main Window. Essa instância tem esse nome, pois se trata de um widget que é o centro da aplicação. Na própria documentação do Qt, é dito que uma classe QMainWindow tem o seu próprio layout. E esse layout pode ser populado com toolbars, menu bars e status bar, por exemplo. No próprio código e também no Qt Designer, nota-se a presença desses dois últimos. Na classe QMainWindow, existe uma área central, a qual pode ser populada com qualquer tipo de widget. E essa área dá vida à nossa instância Central Widget. A hierarquia se dá a partir do momento que temos esse widget central no layout do QMainWindow e criamos um segundo layout filho desse widget. A partir daí, todos os nossos widgets criados, eles serão filhos do layout vertical, que por sua vez é filho do Central Widget do QMainWindow. Uma das vantagens de utilizar esses layouts é que, se há necessidade de mover esses widgets, é só selecionar essa caixa vertical e alterar a sua posição. Ou, se há necessidade de remover todos esses widgets, simplesmente a gente exclui todo o layout. Em complemento ao layout vertical, nós temos o layout horizontal, no qual os widgets ficarão dispostos lado a lado. Então, ao adicionar widgets nesse layout, eles ficarão em uma linha e
e os novos widgets poderão ser inseridos somente à esquerda ou à direita do widget existente. Acima e abaixo não é permitido. As propriedades de margens desse layout são iguais a vertical layout. E com esse tipo de layout, nós podemos ver como o stretch funciona. Suponha que no layout existam esses dois widgets. O valor dessa propriedade é 0, seguido de vírgula e outro 0. Esse valor ele não é um float, mas ele representa quanto que os widgets desse layout irão se esticar. Como é um layout horizontal, o primeiro valor trata-se do primeiro widget à esquerda e o segundo valor trata-se do widget à direita. Então, eu posso dizer que o widget da esquerda se esticará mais que o widget da direita, simplesmente inserindo um valor superior. Logo, eu posso colocar nessa propriedade, por exemplo, o valor 3 e após a vírgula o valor 1. E vocês podem ver que o widget da esquerda se esticou mais que o widget da direita. E o modo como essa propriedade funciona é a seguinte: a soma dos n números inseridos nesse stretch torna-se um divisor. No exemplo, o divisor será 3 mais 1, 4. Em seguida, para determinar quanto o widget irá se esticar, cada valor dessa propriedade, 3 e o 1, será um dividendo. Portanto, o widget da esquerda ficará com 3/4 do espaço, enquanto o widget da direita ficará com 1/4 do espaço. Por isso, existe um widget maior que outro. O código gerado daquela interface, se comparado ao vertical box que a gente fez, não mudará muito. Nós temos o mesmo sistema de hierarquia, com o widget central sendo o pai desse layout horizontal e também com os novos widgets sendo filhos desse layout horizontal. Nós contamos com o mesmo método para adicionar novos widgets ao layout, e a única diferença que existe nesse código é em relação ao stretch que nós definimos para os widgets. Esse método possui dois valores. O primeiro é o index do widget. O index 0 é o widget que está mais à esquerda dessa linha horizontal, ou seja, o nosso push button 1, que ficou com um stretch maior, com 3/4 do espaço. Já o index 1, que é o push button da direita, ficou com o stretch de 1/4, como já discutido no Qt Designer.